Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos do canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e estamos chegando com mais um vídeo no canal. Se você é novo por aqui, dê um like aí no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e deixe um comentário que tenha achado dos vídeos, dos comentários nos vídeos, tá bem? Nós estamos aqui todos os dias, com a graça de Deus, com o intuito de levar informações bíblicos teológicas para a sua vida, para a sua família, para o seu próprio ministério. Eu quero que você tenha uma ótima estada em mais um vídeo que você acaba de clicar para assistir, tá bem? Vamos juntos em mais um comentário. O tema geral é Vida Vitoriosa em Cristo. Mas estamos com um subtema: conflito ruim é desastroso. Vamos estar tratando sobre esse assunto. Conflito ruim é desastroso. Quando falamos de conflito, falamos de problemas por diferenças. Então, as diferenças motivadas por desejos pecaminosos são desastrosos. O Tiago, capítulo 4, versículo 1, ao versículo 3, que você pode ler na sua casa, mas falando do versículo 1, diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Ele fala sobre motivações erradas. A pessoa até tem uma motivação para a realização de algo, entretanto aquela motivação é errada. Esse texto revela o problema existente entre duas pessoas ou dois grupos que possuem pensamentos diferentes, são divergentes. Uma pessoa ou grupo está com o seu pensamento santo ligado em Deus, ligado no céu, enquanto que uma outra pessoa ou um outro grupo está com o pensamento ligado nas coisas pecaminosas desta terra. A Bíblia já nos advertiu: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. O Tiago, ele adverte que as pessoas mundanas são cobiçosas e nada têm, e não conseguem alcançar. Por mais que guerreiam, não conseguem alcançar. Ele continua a informar que essas pessoas até guerreiam, entretanto a motivação da guerra é totalmente terrena, mundana. Com certeza não alcançam vitória nesta terra. Os conflitos ruins, eles existem dentro das nossas próprias igrejas locais. O Tiago inicia o capítulo fazendo uma pergunta: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? E ele responde: porventura não vem disto a saber dos vossos membros que guerreiam? Quando presenciamos fato assim, logo sabemos que há uma necessidade urgente de uma restauração, de uma regeneração, de um novo nascimento na vida das pessoas no seio da igreja local. Os conflitos ruins são desastrosos. Por quê? Porque diferenças motivadas são por egoísmo, conforme Romanos 14, 19, diz: sigamos, pois, as coisas que servem para paz. Quando não se segue orientações que são para a paz, então não funciona. As nossas motivações são motivações erradas. Muitos aproveitam da liberdade de Cristo, que Cristo nos concedeu, para viverem egoisticamente. Paulo dá-nos uma instrução a respeito da nossa vida diária em relação à liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus para vivermos essa liberdade cristã. Ele inicia o versículo 3 do capítulo 14 da epístola escrita aos Romanos, aconselhando os irmãos a tomarem cuidado com o julgamento aos irmãos da fé e para viverem as suas diferenças, aceitarem as suas diferenças. Ele informa que nosso procedimento seja não por tropeço ao nosso irmão, pois quem anda nesse procedimento agrada a Deus e também agrada aos homens. Todo crente nascido de novo deve respeitar o seu próximo como ele é, do jeito que ele é.
Paulo informa que nossa vida deve ser para a edificação do nosso próximo. Ele conclui dizendo: bom é comer carne, ou seja, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão venha tropeçar. Não faça nada que o seu irmão venha se escandalizar, que o teu irmão venha cair da graça. Cada um de nós devemos refletir sobre o nosso procedimento diário, a fim de mantermos os nossos irmãos na fé, firmes e fiéis de pé, na presença de Deus, sem se escandalizar. Devemos aprender a respeitar as individualidades e as diferenças, porque somos indivíduos e somos indivíduos diferentes. Os conflitos ruins são desastrosos, então buscamos agradar a Deus. Mas são desastrosos quando a gente busca agradar os nossos próprios interesses, não se importando se estamos agradando a Deus. 1 Coríntios 1, 10 a 13, você pode ler na sua casa, mas vamos ler o versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, que digais todos a mesma coisa. E ele conclui dizendo: e que não haja entre vós dissensões. Não é do feitio do crente julgar o próximo, falar mal do próximo, criticar o próximo e muito menos fazer dissensão no ambiente cristão. Temos visto esse procedimento anticristão com frequência nos nossos dias atuais. Pessoas interessadas a permanecerem em Cristo e, consequentemente, na igreja local, apenas por interesse pessoal. Se eles estão satisfeitos, permanecem. Se não estiverem satisfeitos, forem insatisfeitos na sua vida pessoal, eles deixam a igreja local. Quando há divergências de pensamento, a primeira atitude que tomam é saírem da igreja local arrastando um grupo consigo e logo já abrem uma portinhola. Nós, os ministros do Evangelho, denominamos essas portinholas de os ranchos dos profetas. Caros líderes que estão me assistindo agora e me acompanhando, líderes comigo, devemos redobrar a nossa vigilância em relação a esse procedimento mundano de rebelião e de insubmissão dos obreiros auxiliares. Analisamos melhor quem nós estamos apoiando, separando para o ministério apenas aqueles que dão provas do seu próprio chamado, da sua submissão, da sua lealdade, da sua fidelidade ao ministério pessoal do pastor titular, pastor sênior, sendo realmente provados em todas as áreas, para então serem aprovados. É o meu pedido, meu conselho para os nobres companheiros que me assistem aqui através desta aula do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos. Vamos dar prosseguimento. Vamos ver a perspectiva cristã para a resolução de um conflito. Conflito bom é oportunidade para desenvolver a unidade. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18 a 19, diz: porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Importa que haja heresias, para que se manifeste os fiéis. Importa que exista heresias, para que se manifeste os fiéis. Paulo está detectando que na igreja de Corinto existia um grupo de heréticos, um grupo de infiéis, um grupo de pessoas que estavam prontas para fazer dissensões na igreja. Então ele diz aqui que importa que haja heresia, para que se manifeste quem não entrou na heresia, quem permaneceu firme e fiel na palavra firme e eficaz que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo presenciou a motivação dos irmãos da igreja de Corinto e chegou
a uma conclusão de que eles não estavam se reunindo para o bem comum espiritual, antes se reuniam para disputas, dissensões. Paulo ensinou que até importa que haja conflitos para que se manifestem os fiéis. Os líderes, assim como Paulo, precisam estar alerta quanto às motivações dos crentes nas reuniões de adoração, usando sempre a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, para corrigir todos aqueles que vêm contra a sã palavra de Deus. Então, precisamos estar com a palavra afiada em nossas mãos e em nossos lábios e guardada em nosso coração, para colocar em prática em todo momento que for necessário. O conflito ruim é uma oportunidade para crescer. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7 diz: na verdade é já uma falta terdes demandas uns contra os outros. Porque, por que não sofrer antes a injustiça? Por que não sofrer antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e o dano aos irmãos. Esse texto fala da proibição dos crentes que são salvos, que estão indo para o céu, levar um irmão à justiça, levar um irmão à condenação pela justiça. Ele disse: porventura não podeis sofrer a injustiça? Porventura não podeis sofrer o dano? Então ele diz que já é uma falta muito grave irmãos terem demandas contra outrem e levar para a justiça dos homens e levar aos tribunais humanos. Não é papel de cristão. O cristão verdadeiro e genuíno, ele sofre as aflições de Cristo, ele padece prejuízos incontáveis, justamente porque ele sabe que se Cristo padeceu, ele deve padecer também, porque assim como Cristo ressuscitou, ele vai ressuscitar também, e como Cristo reina, ele reinará também. Nesse texto encontramos Paulo presenciando, na mesma igreja lá de Corinto, irmãos rixosos, irmãos contendeiros, irmãos briguentos, irmãos que não podiam ficar com dano, que queriam cobrar centavo por centavo nas barras do tribunal. Então, no primeiro século da era cristã, era comum um representante do imperador de Roma ficar assentado na praça central da cidade para julgar as causas dos habitantes da cidade em nome do imperador de Roma, César. Os irmãos de Corinto, eles levavam essas demandas que tinham com seus irmãos na igreja para esses representantes de César, que eram juízes e trabalhavam o dia todo ouvindo as demandas das pessoas na praça central da cidade. Eles não perdoavam, não levavam para uma reunião de obreiros de ministério da igreja, levavam direto para as barras do tribunal. Irmãos coríntios levavam então suas demandas para que o representante de Roma viesse julgar, e Paulo disse: mas o irmão vai a juízo contra irmãos, e isso perante a infiéis. Paulo aproveita a situação para ensinar a igreja a não levar suas demandas a infiéis, antes levar aos santos da igreja, e que se não conseguirem resolver o problema, então que haja perdão mútuo e deixem as demandas de lado, porque melhor é a salvação do que uma demanda interminável aqui na terra e perder a amizade. Até porque eu não conheço ninguém que levou um outro aos tribunais, a barra da justiça nos tribunais, e continua com a mesma amizade, tomando cafezinho na casa do outro. Isso nunca existiu e nunca vai existir. Quando a pessoa chega a levar o outro para os tribunais, é porque determinou que torna-se a partir daquele momento inimigo daquela pessoa e quer realmente o mal daquela pessoa. Crente que leva o crente ao tribunal precisa ser observado de perto,
porque não tem o nome no livro da vida ainda, segundo as Escrituras, segundo o que Paulo está informando na igreja de Corinto. O que fazer então diante do conflito? Primeiro, nós poderemos evitar o conflito. Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20, você pode ler na sua casa. Quando nós estamos diante de um conflito, uma das partes deve fazer de tudo para evitar, conversando com a outra parte, tentando persuadi-la de que aquele conflito não compensa. Jesus ensinou que devemos evitar o conflito, chamando mais 2 ou 3 pessoas para ajudar a neutralizar o conflito. Existem casos em que a pessoa não aceita o conselho. Jesus disse então para levar à igreja. E se não aceitar o conselho da igreja, então considere essa pessoa como gentil e publicano, ou seja, nem mantenha na igreja. Então, o primeiro passo é evitar o conflito. O segundo passo é ganhar. Tudo o que Jesus espera de sua igreja é que lutemos para ganhar e nunca perder. Devemos sempre apresentar a palavra da verdade para a pessoa que insiste em conflitar. Somente o Espírito Santo, por meio da sua santa palavra, que é a palavra de Deus, consegue neutralizar um conflito social ou interpessoal. A igreja vive com Deus um relacionamento espiritual. Automaticamente, o opositor da igreja, que é Satanás, ele tentará manter um conflito entre os crentes. Deus espera que sejamos vigilantes para não cair na cilada do diabo. Então, o primeiro passo é evitar. Segundo passo é ganhar, procurar ganhar a pessoa para evitar totalmente o conflito. Segundo é render-se. Paulo ensina a igreja de Éfeso que não compensa o conflito. Ele aconselha a igreja a deixar a mentira e o engano, cada um falar somente a verdade ao seu irmão. Ele diz que a pessoa pode até irar-se, mas não pode pecar por causa da ira. Não pode colocar o sol sobre a sua ira. Então a pessoa precisa render-se. E se ele render-se, ele vai deixar aquele conflito de lado, aquela demanda de lado, e não vai levar ao final. O quarto passo é fazer um acordo. Efésios 4, 1 a 3, Paulo apela para a humildade na vida dos crentes, a fim de que sempre haja um acordo de paz, de harmonia, de fraternidade entre os irmãos, para viverem em paz e não em guerra. Paulo suplica que os irmãos se suportem uns aos outros em amor em Jesus. O cristão que não suporta o outro ainda não é salvo, não tem o nome no livro da vida, porque a ordem é suportar uns aos outros em amor. Perdoai-vos mutuamente. Quando não há perdão, quando não há suporte de uma das partes, é porque ainda não é salvo. Então, sempre procurar fazer um acordo. O quinto passo é procurar resolver o conflito, manter a unidade, né? O melhor caminho no conflito é a resolução do problema. Não existe resolução de problemas se não houver união de pensamentos, de propósitos. Jesus ensinou que devemos estar unidos, assim como Ele e o Pai estão unidos no mesmo aspecto. Tá bem? Então, a pessoa precisa, inicialmente, evitar o conflito. Não é possível? Então vamos ganhar a pessoa para neutralizar o conflito. Não é possível? Vamos nos render. Uma das partes precisa se render para resolver o conflito. Não é possível? Vamos procurar fazer um acordo. Não é possível? Então vamos resolver da melhor maneira possível, mesmo que isso cause prejuízo. O importante é que o reino de Deus ganhe e a pessoa fique preparada para o arrebatamento da igreja. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e eu quero me encontrar com você na próxima oportunidade, no próximo vídeo. Para isso, você precisa fazer um like aí no vídeo, você precisa se inscrever no nosso canal Teologia Didática e compartilhar com seus amigos e comentar aí no vídeo, tá bem? Eu quero contar com você no próxima oportunidade. Estamos tratando sobre vida vitoriosa em Cristo. O próximo vídeo que você vai assistir é alguns conselhos que nós temos
para a resolução de conflitos. Como nós podemos resolver conflitos? Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso. Se você quiser fazer um curso com a gente, eis-nos aqui. Mande lá uma mensagem de texto ou uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp, 439-2001-2860. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Shalom Adonai.